Estamos começando mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre a engenharia mecatrônica. E para isso, contaremos com a participação do Rafael Gonçalves, que é engenheiro mecatrônico pela Poli-USP, é fundador e diretor da Tegres, Engenharia Mecatrônica, voltada à mecatrônica na indústria naval. É mestre em inteligência artificial. E o Marcos Ribeiro Barreto, que é engenheiro de eletricidade, mestre em engenharia elétrica e doutor em engenharia mecânica, tudo pela USP. Atualmente é professor da Poli da USP. E poderíamos começar com um caso a respeito da profissão. Eu trabalho com robôs sociáveis, ou seja, robôs que um dia vão cuidar das pessoas e vão conversar com as pessoas, porque cada vez menos a gente tem gente para fazer esse trabalho. Então, os robôs vão substituir os humanos, nesse contato com as pessoas mais idosas, principalmente. E, na construção do robô, eu construí o robô, ele chama Minerva, e ele está em construção, na realidade, isso é uma tarefa de, sei lá, talvez 20 anos. E aí apareceu numa revista de divulgação científica, apareceu uma maquiagem do robô, todo produzido, todo lindo, porque ele é um robô que tem uma cara de quase mulher, E aí me liga uma pessoa de uma revista masculina, pedindo para fazer uma entrevista sexy, picante com o robô. E, assim, cara, o que a gente responde para um pedido desses, Acho que ainda está cedo. Ainda está cedo. Os robôs sociáveis ainda estão no estágio anterior, de te lembrar de tomar um remedinho, de te lembrar, enfim, de que é aniversário do seu filho, aniversário da sua mulher. Esse é o limite. Realmente, entrevistas sexys estão um pouco longe ainda, do que ele pode fazer. Mas segue a linha de robôs que substituem humanos em profissões perigosas também. Então, acho que a gente podia pegar por aí. A ideia da engenharia mecatrônica é fazer um quase humano como máquina? Na verdade, não. Na verdade, assim, 99% dos casos, a gente tenta fazer máquinas que resolvam um problema específico. Então, por exemplo, se você tem uma linha de montagem de carros, você tem aqueles robôs que fazem a solda. É um bracinho que vai lá com a ponta e faz a solda. Se você tem um sistema de envase de garrafas, por exemplo, refrigerante, cerveja, enfim, isso tudo é controlado por uma linha robótica, você invasa 5.000 garrafas por minuto, coisas do gênero. Então, o grosso dos robôs que a mecatrônica acaba fazendo, dos sistemas que a mecatrônica acaba fazendo, não é humanoide, na verdade. Apesar de, enfim, isso sempre gera uma ficção. Uma ficção, científica. Quando é que os androides vão chegar, esse tipo de coisa, mas, na verdade, assim, a aplicação industrial mesmo, costuma ser de robôs de funcionalidade específica. E não só robôs, na realidade, Então, a mecatrônica é o quê, Como curso, e até como atuação, ele foi desenhado para ser uma engenharia transversal. Então, as engenharias, normalmente elas são verticalizadas, Então, você tem a engenharia elétrica, a engenharia mecânica, a engenharia civil, Isso gera uma divisão, uma separação do conhecimento que a gente acha, enfim, que os tempos modernos exigem uma ação diferente. Então, há cerca de quase 30 anos agora, a gente inventou essa história, esse curso que não existe em muitas partes do mundo, ele não existe, a gente inventou essa história de uma formação em mecatrônica, que é uma engenharia transversal. Então, a gente vai pegar elementos da mecânica que estão relacionados com a construção de máquinas, elementos da eletrônica, porque o controle frequentemente é eletrônico, elementos da computação, justamente porque essas máquinas têm que ser controladas por computadores, e, finalmente, aquilo que é chamado de engenharia de controle, aquilo, então, que cola, que junta essas outras três partes, justamente para fazer com que o sistema como um todo funcione. Então, a gente poderia até dizer que mecatrônica está mais próxima da automação, no sentido amplo. Robôs são um pequeno pedaço disso, mas a gente tem automação em tudo. E até máquinas completas como, um exemplo corriqueiro, é uma impressora.
Então a impressora junta a mecânica, junta a eletrônica, junta a computação e junta o controle para fazer aquele equipamento. Então a formação da mecatrônica visa um engenheiro que consiga atuar nessas 4 coisas, né? E o que a gente tem visto é que os alunos acabam escolhendo 2, 3, né? Alguns mantêm praticamente toda essa atuação ao mesmo tempo como o Rafael, né? Mas de uma forma geral, os alunos acabam meio que se especializando, né, num desses 4 caminhos. Ele acaba né, fazendo ênfases, né, na vida profissional em uma dessas áreas. Assim, uma coisa interessante, né, que essas ênfases que você tem na vida profissional, elas podem acontecer no momento futuro da sua carreira. Né? Você não se compromete quando você entra no curso, né, já tem uma ênfase, por exemplo, em mecânica. Né? Então, se você leva 5 anos para fazer um curso de engenharia e o mercado, naquele momento de saída, né, é um mercado mais voltado para mecânica ou mais voltado para software, né, você tem a formação de base para entrar naquele mercado e fazer a especialização na prática mesmo, ou até uma especialização acadêmica, que foi o meu caso, que eu resolvi fazer mestrado. Né. E isso é bastante interessante, essa formação generalista, né, num mundo que está mudando tão rápido. Né. Então, por exemplo, a indústria naval, que é onde minha empresa teve alguma atuação recentemente e tal, é uma indústria que há 10 anos estava começando a renascer. Né? A quebra da indústria naval ali 70, 80 e tal, basicamente quebrou a zona naval inteira do Rio de Janeiro e tal, né? Foi um problema sério na economia. Né? Então, assim, quem apostou só em naval, sei lá, no final da década de 80, saiu desempregado no começo. Né? E aí sofreu um tempo e tal. Hoje a gente está num boom. Né? E naval, inclusive, é uma área muito legal para a mecatrônica, porque, de certa maneira, você pensa aquelas plataformas todas, né? Elas têm microsistemas robóticos, né, que fazem cada um dos processos de extração, né, compressão de gases, enfim, né? Onde micro, na verdade, são equipamentos grandes, né, mas enfim, estão lá isolados, e elas se pensam inteiras como robôs em algumas coisas. Né? Tem um projeto bem bacana que a gente fez, que foi construir um simulador para treinamento, né, do pessoal que pilota as plataformas. Né? E, poxa, mas plataforma pilota? Né? No Brasil, a gente tem uma questão interessante, que é a história do pré-sal. Né? Então, você tem entre o fundo do casco da plataforma e um óleo lá embaixo, né, algo como 3 quilômetros, 3.000 metros de lâmina d'água. Então, não dá para você colocar âncoras e querer ficar parado ali. Certo. Né? Porque senão, com 3.000 metros, imagina a âncora chegando lá no fundo. Né? Então, o jeito que você mantém essa plataforma parada em cima do poço de petróleo é com os motores ligados, usando o GPS, né, e fazendo uma engenharia de controle, né, para ela ficar parada. Então, a onda vem aqui, né, a plataforma tem que fazer a força contra a onda, contra a corrente, contra o vento. Né? E esse é um sistema robótico assim, gigante, com uma alocação de potência assim, na ordem de megawatts, são 16 motores enormes. É um projeto muito legal. Né? Tanto de verdade, quanto fazer um simulador disso. Né? Por quê? Quando você faz um simulador disso, você tem que entender todos esses processos. Né? Então, assim, toda a modelagem mecânica, poxa, qual o efeito que uma onda, uma corrente, um vento, né, causa no casco para eu poder simular, né, que velocidade o mar está jogando essa plataforma, para o motor poder corrigir. É muito interessante. Né? E são coisas da mecatrônica que, enfim, não são tão populares quanto a parte asimoviana da mecatrônica, né? Mas, sim, é uma indústria com muito campo para muita gente, muita possibilidade. O engenheiro mecatrônico, ele faz um projeto ou ele constrói com suas próprias mãos? As duas coisas. Né? Engenheiros precisam construir, engenheiros só se tornam engenheiros quando eles constroem. Isso é parte da nossa crença mais profunda. Então, assim, não existe engenheiro de papel. Né? Engenheiro de papel é artista, não é engenheiro. Né? Tem uma frase que é: papel não grita. Você pode projetar qualquer coisa no papel que ele não vai falar para você que vai dar errado. Sim. Então, engenheiros têm que construir. Né? Não necessariamente, claro, em primeira pessoa. Né? Você pode ter todo um sistema produtivo que, né, acompanha e faz a produção. Né? Mas, sim, para receber o título de engenheiro é necessário se empolgar até, né, com a construção, porque é isso que, enfim, é isso que transforma o mundo. Né? Eu costumo dizer, isso até serve até como uma história, né, que tudo que existe no mundo, né, foi o engenheiro que criou. Né? Tem gente que acredita em Deus, tudo bem, a gente pode deixar, a gente pode dar até algum crédito, né,
para Deus, para quem acredita. Mas tudo que existe no mundo foi, né, construído por um engenheiro. Claro, a engenharia como um todo, né? Então, a roupa que você veste, o sapato que você calça, né, o prédio onde a gente está, enfim, né? Então, na realidade, a engenharia é a criação. A criação técnica. A criação de tudo que existe, Concreto. tudo que a gente toca, né? Claro, a gente tira as pessoas, tira as plantas, tira os animais, né? O resto, né, é a engenharia construindo e fazendo com que as coisas, né, aconteçam. E essa paixão, né, a paixão por construir o mundo, né, é isso que move os engenheiros, e aí independente de serem mecatrônicos ou não. Eu queria complementar uma coisa, se me permite, né? O Rafael falou bastante da história naval, né? Eu queria puxar aí um outro gancho, né, que a mecatrônica é um curso que prepara bastante bem as pessoas para essa coisa da inovação, né? E a inovação é, por um lado, né, é uma bandeira que eu carrego há mais de 15 anos, a gente tem dentro da Poli, dentro da mecatrônica em particular, né, um programa de formação de empreendedores e justamente para que a gente tenha empreendedores como, né, o próprio Rafael, né, e a gente, né, realmente acredita que essa formação ampla, né, que junta então a mecânica, né, a eletrônica, a computação, né, e o controle, permite que as pessoas inovem com novas máquinas, novos dispositivos. Então, e como conseguem articular esses conhecimentos, né, esses conceitos, né, sem precisar, enfim, chamar alguém, né, então se consegue fazer uma imagem mais completa. Então, quando a gente pensa, vamos lá, uma coisa aparentemente boba, com uma cafeteira de café expresso, dessas automáticas mais modernas, né, daquele café de cápsula, etc. Né? Aquilo é mecatrônica. Né? Lá dentro tem uma mecânica, ali tem, né, uma eletrônica, tem uma computação e tem um controle para o café sair daquele jeito, porque não é à toa, né? O café não sai daquele jeito por acaso. Né? Então essas coisas, né, que vão aparecendo na nossa sociedade, né, de forma... A gente usa muito a expressão pervasiva, né? O negócio vai entrando e a gente nem percebe, mas de repente a gente ficou dependente daquilo, claro, né? Dessas pequenas máquinas, como um caixa automático, por exemplo. Né? Novamente a gente tem, né, tem esses 4 elementos, né, presentes no caixa automático. Vai, a cafeteira... Acho que uma que você pode citar está acontecendo, ela está entrando, são as impressoras 3D. As impressoras 3D. Aliás, as impressoras 3D são até, né, um dos... Não a impressora em si, mas a gente tem durante o curso, né, um projeto que os alunos têm que construir, que é uma impressora 3D. Só falta a ponta da impressão propriamente dita, né, mas todo o mecanismo de posicionamento, né, que permite a impressão, né, é até um dos projetos de curso. Então esse é o nível de... vai até de maturidade, né, o nível de conhecimento em que os alunos se formam. Então a gente vê de vez em quando na TV... estudantes universitários fazendo competições esportivas com robozinhos, né? Sim, quer dizer, sim. futebol, e ganha o robô que aguenta mais, que marca mais gol, que combate entre si. É uma atividade prática para o estudante É uma das imaginar... atividades de extensão, por exemplo, lá na USP, né? A gente tem um time... Tem vários times de competição de engenharia lá. Então tem um time que constrói carro de corrida, tem um time que constrói carro de rally, tem um time que constrói robô de luta. Né? Esse time, inclusive, foi coordenado por um bom tempo por você, né? Não, ele ainda é coordenado. Esse time é o Thundercats, né? E ele é ainda coordenado por mim. Inclusive, eles acabaram de voltar dos Estados Unidos, né? Ganharam algumas medalhas, né, na Olimpíada Mundial de Robôs, né? E, em particular, ganharam uma das medalhas mais cobiçadas, talvez, né? Que é justamente a medalha que faz carros autodirigíveis, né? Sei, tipo que a Google tipo o carro do Google, isso, né? Então, uma das competições dessa Olimpíada, né, era justamente essa competição de percurso, né, em que o carro tem uma série de tarefas para fazer, etc., né? E, né, o Thundercats, né, esses nossos alunos, né, ficaram em terceiro lugar. Tudo bem, tem 2 americanos, né? O Thundercats, né? E mais 50, né, lá atrás. Então, assim, né? E que mostra, de novo, né, essa coisa do que eu estou tentando, né, falar, dessa coisa pervasiva, né? Em que para fazer um carro
circuito guiado, né, você tem que conhecer a computação, você tem que conhecer o controle, você tem que interagir com o automóvel, então a mecânica está envolvida, né, e claro, né, a eletrônica para fazer, enfim, os componentezinhos eletrônicos que vão fazer os acionamentos. Então, a intenção da mecatrônica, dessa formação, né, é justamente essa coisa ampla. Claro que não é fácil. Né? Por quê? Porque, né, você tratar de um assunto é mais fácil do que você tratar de 4. Né? Então, não estou querendo dizer com isso que seja um curso impossível, afinal, né, um monte de gente se formou já até nesse curso. Mas não é tão fácil. Então, os jovens, quando eu trabalho com eles, eles sempre se deparam com uma questão. Existe a mecatrônica, controle e automação, e na eletrônica existe uma oferta de um curso de automação e sistemas. O nome talvez seja diferente nas faculdades. Qual é a diferença fundamental? O curso é aquela história das verticais e da horizontal. Né? O curso de automação e sistemas, né, é um curso focado em estudar processos, né, instrumentação desses processos e como você pode atuar para controlar esses processos. Isso na eletrônica. Na eletrônica. Né? Então, assim, pegar o exemplo lá do currículo da Poli, né, os 5 anos de engenharia, eles passam 3 anos focados, né, nesses aspectos. Né? Na mecatrônica, né, nesses 3 anos cobrem-se as 4 horas que o Barreto levantou. Né? Ou seja, né, a gente vai estudar isso, né, só que, verdade seja dita, de uma maneira mais superficial, que é suficiente para controlar 90 e poucos % dos processos comuns que você encontra de aplicação em indústria e tudo mais. Né? Mas você vai complementar isso com uma formação, por exemplo, em projeto de software, uma formação em projeto mecânico, né? Que, por exemplo, o cara que foi fazer a habilitação na engenharia elétrica ou na eletrônica, né? Ele não vai estudar projeto de engrenagens, por exemplo. Às vezes, o controle da máquina, né, era mais importante, em vez de ter uma eletrônica sofisticada, né, era mais importante ter engrenagens sincronizadas que garantissem que quando ele, por exemplo, abre a lata, você coloca o conteúdo. Né. Um problema engraçado até, assim, que demorou-se para resolver, né, é o acoplamento numa escada rolante, por exemplo, né, entre o corrimão e o degrau. Era um problema? Era um problema, porque você precisa garantir a velocidade das duas coisas. Né? Se o corrimão correr mais rápido que o degrau, daqui a pouco a pessoa cai de cara, né? Ou cai de costa. Né? E esse é um problema de solução mecânica, no final das contas. Você engata todos eles no mesmo motor. Né? Mas a eletrônica entra ali também. Então, muita gente tentou resolver com a eletrônica, né? Mas existe uma solução fácil que é mecânica. Né? E a parte legal dessa formação horizontal, né, é pensar nessas soluções fáceis que fogem de um sistema de automação sofisticado. E isso é interessante, porque eu costumo dizer, meio que comum no meio, né, que a preguiça é a mãe da engenharia, certo? Se as pessoas não se importassem em puxar as coisas nas costas, a gente não tinha nem inventado a roda. Né? Então, assim, soluções simples, né, elas são muito legais quando você tem uma formação horizontal, porque você consegue encontrar e casar essas soluções. Quando você tem essa sensação de ter construído máquinas, tem esse entendimento da coisa. E isso, assim, claro, de alguma maneira, quem faz eletrônica, quem faz elétrica, né, tenta buscar um pouquinho, porque é importante. Né? Mas esse é o foco, esse é o core business de um curso de mecatrônica, né? Dar essa formação horizontal. Eu gostaria de trabalhar com a mecatrônica embarcada num automóvel. Quer dizer, eu já vi que eu tenho o ABS, né? Que eu consigo imaginar, é um sistema, né, de computação eletrônico comandando a freagem. Depende. Em 1950, quando a ABS, 1960, final de 50, quando a ABS se tornou obrigatório na Alemanha, os ABS da Mercedes, se for no Museu da Mercedes, por exemplo, são totalmente mecânicos. Bom, mas hoje, né? Eu gostaria de trabalhar com isso. Será que no Brasil existe espaço? Ou, quer dizer, como chama? Injeção eletrônica, sempre é um exemplo que se dá. No Brasil, ou será que essa é uma tecnologia que é desenvolvida lá na Fórmula 1, nos países estrangeiros? A gente tem um desenvolvimento importante da eletrônica embarcada, da mecatrônica embarcada, enfim, os automóveis cada vez mais estão embarcando diferentes tecnologias, né?
Tem um pouco de marketing nessa história toda também, vamos combinar? Porque na realidade, né? Então, essas palavras são importantes, né? Para que as pessoas se liguem no novo, enfim, né? E aí fiquem, né, todo animados, mas na realidade, né, isso faz parte de um processo, né? Então, do processo normal da evolução tecnológica. A gente pode até dar nome, né, para partes desse processo, mas no final do dia, né, ok, agora temos uma tecnologia, né, e essa tecnologia começa a ter usos nas várias indústrias e a gente aí dá um nome, né, para isso que é eletrônica embarcada, ou computação embarcada, ou computação, enfim, né, ou mecatrônica embarcada, enfim, né. Mas o que acontece na prática é isso, ou seja, né, cada vez mais a gente vai ganhando confiança, né, numa certa tecnologia, né, o caso, né, do ABS, o próprio caso da injeção eletrônica é um deles, né? Então, se começa a confiar mais naquela tecnologia, então ela começa a se espalhar, ela abandona, né, um nicho, né, mais, por exemplo, de um carro de Fórmula 1, né, onde, né, toda uma equipe de mecânicos, né, que está atendendo aquele dispositivo novo, né, e aquela tecnologia se consolida e ela passa para a indústria de massa, para a indústria de volume. Isso é o ciclo da adoção de novas tecnologias, né? E aí pronto, né? Chega um dia em que a gente tem, né, um automóvel autodirigido, né? Ou dia. A gente tem até uma coisa que ainda não que começa a acontecer agora, né? Que são os faróis com LED, né? Uma coisa super nova, né? Aliás, eu vivo falando, né, dessa revolução que a gente está assistindo acontecer e a gente novamente pervasivo, isso vai entrando, a gente nem se dá conta, né, que é o LED. O LED é uma coisa mágica, né? Aliás, até é um problema, né, porque, né, os filhos desses que nos assistem agora, né, um dia vão perguntar, né, daqui a, sei lá, 30 anos, né, pai, como funciona um LED? Né? Gente, presta atenção, é difícil explicar como funciona um LED, né? Vai estudar porque não é trivial. Ensinar como funciona uma lâmpada incandescente é fácil, mas como funciona um LED não é. Você vai ter que chegar no mínimo no terceiro ano do ensino médio para começar a entender os fenômenos mínimos que estão envolvidos. Assim, é bem complicado. Mas voltando à sua pergunta, né? Então, sim, existe um enorme espaço, né, para toda essa coisa de embarcar tecnologia, né, em automobilística, né? E esse espaço existe sim no Brasil, né? Claro que, né, para certos tipos de veículos, né, essa coisa não acontece aqui, dependendo um pouco da marca, né? Mas também não acontece em um ou outro país especializado, até no país de origem, frequentemente, né, da empresa. Por quê? Né? Porque o mundo, né, esses polos de desenvolvimento tecnológico vão acontecendo. E quem faz esse desenvolvimento, né, por exemplo, na injeção eletrônica, não é a montadora propriamente dita, né? É um fornecedor específico, né, que desenvolve e trabalha com aquela tecnologia e depois pega aquela tecnologia, né, e customiza, parametriza por uma aplicação específica. Não, né, é por acaso num ela automóvel chama montadora, né? Isso, né? Ela chama montadora por conta disso, né? Então, essas tecnologias, né, elas vão sendo desenvolvidas, né, nos vários lugares, né? E a gente tem na área automobilística, né, muitas tecnologias que começam a ganhar, né, espaço. Então, né, porque até hoje a gente usa painéis, né, com ponteiros eletromecânicos na maior parte dos automóveis. Por que não usa uma tela, sei lá, como uma tela de um tablet, por exemplo? Né? Essa é uma tecnologia que começa, está nos carros de luxo no momento, né? Está descendo, né, para os carros médios, né, e uma hora vai se tornar, né, o padrão, né, enfim, essas tecnologias. Por que eu não tenho, sei lá, televisão nos bancos traseiros de todos os automóveis? Justamente, né, essas tecnologias vão se consolidando. Uma coisa que é muito importante, né, isso é a essência da engenharia. Uma tecnologia, apesar dela existir, ela pode não estar preparada para estar colocada na grande massa. Por quê? Porque eu preciso do técnico para dar manutenção no campo, eu preciso, né, que eu tenha uma peça de reposição em, sei lá, em Araçoiaba da Serra, né, ou enfim, né, em qualquer lugar do mundo, né, Uhum. Enfim, então todo o sistema, né, de produtivo, né, e de manutenção tem que estar pronto para aquela adoção, para a adoção daquela tecnologia em larga escala. Vamos falar de mercado? Como é que está o mercado para o engenheiro mecatrônico? Ele tem outros nomes, né, no mercado? Uhum. Olha,
Tá bom, Tem emprego, tá bom tem para quem se salário. forma e ruim para as empresas que não tem quem contratar, essa é a verdade. É mesmo? Né? É muito difícil contratar. Né? É difícil achar um mecatrônico disponível no mercado, é isso? Ou seja, o mercado está aberto. O mercado, assim, disputa esse tipo de profissional fortemente. Toda a engenharia, na verdade, né? A engenharia é uma opção de segurança como formação. Né? Uma formação onde você não fica marginalizado. Né? Existe a necessidade de engenheiros em qualquer lugar do mundo. Né? É um mercado que está muito quente. Né? A gente acompanha um pouco mais de perto a formação, né, lá do pessoal da USP, né, que sai da Poli, com boas alternativas de trabalho na área de mecatrônica. Né? Mas, né, a engenharia também ela, assim, tem historicamente no Brasil as portas abertas pelo setor financeiro. Né? Então, por exemplo, bancos, né, clubes de investimento, várias coisas do gênero, né? E consultoria estratégica também. Que você tem grandes empresas de consultoria estratégica no Brasil que pagam também ótimos salários de entrada. Essa é uma coisa, se me permite, uma coisa interessante, né? Não que eu recomende isso, né, como trabalho, mas é uma coisa que o que o Rafael comentou me fez lembrar, né? Essa formação mais ampla, né, faz uma atração adicional até para essa questão da consultoria estratégica, né? Ou até para avaliação de investimentos, né? Porque quando esse profissional chega numa empresa, ele consegue olhar e entender tudo o que acontece, né? Porque ele não teve uma formação só em, digamos, civil, né? Ele, mesmo numa empresa civil, ele consegue entender o sistema se coordenando, né? Porque justamente por conta dessa formação mais ampla. Mas claro, como qualquer profissão, a engenharia está, né? Mecatrônica está colocada no mercado, quer dizer, se você está num momento de alta da economia, Sim. como vivemos há pouco tempo, o mercado melhora. E quando você vive uma queda, né? Uma pior, quer dizer, teve uma época que não havia empregos para engenheiros. Né? Sim, mas isso acontece normalmente em mercados locais. Né? Então, por exemplo, a engenharia naval teve um colapso, a engenharia civil teve um colapso. Né? O fato que você tem uma formação, de novo, horizontal, que permite você trabalhar numa área ou em outra, né, te dá muito mais mobilidade. Então você está, assim, provavelmente no grupo mais móvel de uma profissão já muito móvel. Né? Então, assim, é uma opção de segurança. Eu agradeço as contribuições de vocês e até o próximo Desafio Profissão.